Veja quem são os 10 maiores volantes de todos os tempos no futebol, aqui no canal Mestre em Rankings, então inscreva-se para não perder nenhuma atualização. E se você não concordar com essa lista, é só deixar a sua nos comentários, vamos lá! Na 10ª colocação da nossa lista está o holandês Edgar Davids, um jogador que corria muito, era quase incansável e tinha uma grande agilidade, além de ter um apoio incomparável para o ataque. E ele ficou bastante conhecido no futebol, principalmente por usar óculos, isso porque ele tinha um problema de glaucoma. Problema esse que afeta a visão de muitas pessoas, e por isso ele era facilmente identificado pelos torcedores. Durante a sua carreira, Edgar Davids passou por muitos times, como eles Milan, Ajax, Juventus, Barcelona, Internacional e Tottenham e muitos outros times. Inclusive, ele chegou a participar de 74 jogos com a seleção de seu país, a Holanda. Foi apelidado de The Pitbull, ou o Pitbull, como você preferir. E esse problema de visão que o jogador tinha não foi suficiente para parar as suas conquistas. Conquistou uma Liga dos Campeões, Copa da UEFA e muitos outros títulos. E além disso, na Copa do Mundo de 1998, foi considerado o melhor volante do mundo, apesar da sua seleção holandesa ter ficado em quarto lugar no final. E não é à toa que Edgar Davids ou Edgar Davids, não importa a pronúncia, deve estar aqui nessa lista. E a 9ª colocação fica com o jogador francês Patrick Vieira, um jogador que tinha muita facilidade e habilidade de se organizar e comandar o jogo pelo meio de campo. Patrick Vieira atuou pelo Arsenal e também pela Juventus. O jogador tem feitos incríveis, venceu o campeonato inglês por 3 vezes, fez muito sucesso também na Premier League, junto ao time do Arsenal. Mas além desses times, ele também jogou pelo Milan, Internacional e Manchester City. Em toda a sua carreira ele conquistou mais de 20 títulos, mas eu acredito que o mais importante foi a Copa do Mundo de 1998 que ele venceu junto à seleção francesa. Bom, a verdade é que não é à toa, né, a posição dele aqui nessa lista dos maiores volantes. A 8ª colocação fica com o espanhol Sérgio Busquets. Ele não está aqui nessa lista à toa, afinal ele fez parte de uma das melhores seleções que já existiram na história. A seleção que conquistou a Copa do Mundo em 2010 e junto ao Barcelona conquistou a Champions League nas temporadas de 2008 e 2009 sob o comando de Guardiola. Claro, né, 2010 e 2011 também. Esse jogador tem um currículo extremamente vasto, também foi campeão europeu no comando aí do técnico Luiz Henrique em 2014 e 2015. Realmente uma era de ouro para o Barcelona. É um jogador que às vezes é desvalorizado aí por muitos, mas se você parar para olhar, ele tem mais de 30 títulos na sua carreira, ainda estando na ativa. E ainda por cima o maior de todos, né, que é a Copa do Mundo. E por todos esses feitos conquistados, ele merece estar nessa lista. E a 7ª colocação fica com o jogador inglês Paul Scholes. Paul se tornou um dos maiores jogadores a passarem pelo Manchester United e só com o time conquistou cerca de 27 taças. Um jogador com muita habilidade e que definitivamente controlava o meio de campo. Ele ficou conhecido também pelo apelido do Príncipe Ruivo e foi o 3º atleta com mais jogos com a camisa do Manchester United e marcando cerca de 155 gols. Olha que não é para qualquer um. E no ano de 2013, Paul fez a sua aposentadoria definitiva, depois de estar estreando no profissional desde o ano de 1994. E por isso ele merece estar aqui nessa lista dos maiores volantes da história. O 6º colocado da lista está o italiano Andrea Pirlo. O jogador atuou em vários times, entre eles está o Inter, Milan e Juventus. Um jogador que possuía uma alta capacidade de fazer passes eficientes, de bater faltas, visão de jogo e muito controle de bola com a sua criatividade. É considerado um dos maiores criadores de jogadas de todos os tempos. O jogador tem um currículo invejável: a Champions League, Copa da Itália,
Copa do Mundo. Copa do Mundo é o principal, né? Poucos conseguem. É um feito aí que muitas seleções ao redor do mundo nunca conquistaram. O italiano Andrea Pirlo sempre esteve entre os principais jogadores do mundo em meados dos anos 2000. E é por isso que ele é um dos melhores volantes a passarem pela história do futebol. Na quinta colocação nós temos mais um jogador holandês, o Frank Rijkaard, um grande jogador que atuou ao lado do grande Marco van Basten. No início de sua carreira foi cogitado mais como zagueiro, mas acabou se tornando em um dos maiores volantes da história. E não é à toa que ele é considerado um dos maiores meio-campistas volantes defensivos de todos os tempos, atuando pelo Milan e pelo Ajax. E claro, né, para ficar mais claro, ele atuava como meio-campista defensivo e volante ofensivo. E sendo volante, ele encerrou a sua carreira com mais de 150 gols marcados pelos clubes onde passou. E mesmo não ganhando a Copa do Mundo, disputou as edições de 1990 e 94. Conquistou muitos títulos nacionais, mas acredita-se que o maior título foi com a seleção holandesa, em 1988, quando conquistou a Eurocopa. E a quarta colocação da lista está ocupada pelo brasileiro Falcão, também era conhecido como o Rei de Roma, no tempo em que atuava em uma equipe na Itália. Ele fez parte da seleção brasileira de 1982 e naquele ano, daquela edição da Copa, ele era considerado o principal volante do mundo. Olha só, é muita responsabilidade. Falcão era do tipo de jogador muito inteligente que sabia realmente o que fazer e tinha uma alta capacidade de liderança, sabia guiar o time para onde tivesse que ser guiado. Falcão, ou Paulo Roberto, seu nome real, levantou troféus aí de campeão brasileiro, campeão gaúcho, campeão italiano e levantou também da Copa da Itália. O cara tem um currículo realmente invejável e merece estar entre os principais volantes do mundo. No terceiro lugar da nossa lista nós temos mais um brasileiro, o jogador Gerson, que também nos seus tempos em que jogava era conhecido como o Canhotinha de Ouro. E foi ele mesmo que comandou o meio de campo da Copa do Mundo de 1970. E daquela edição, daquela Copa do Mundo e daquele ano, ele foi considerado o segundo melhor jogador, atrás apenas de Pelé, que foi o melhor na final. E com certeza deve ter diversas opiniões diferentes de quem viu eles jogarem naquele ano. Um deve achar que o Pelé é melhor, outro deve achar que é o Gerson, e fica aí no ar essa questão. E claro, né, ele não era chamado pelo apelido Canhotinha de Ouro à toa, né? Ele tinha lançamentos e chutes extremamente fortes com a sua perna esquerda. Na sua carreira, Gerson colecionou mais de 20 títulos como profissional e passou por times como Botafogo, Flamengo, São Paulo e também o Fluminense, com mais de 120 gols em mais de 300 jogos. E com a camisa do Brasil, jogou 87 partidas e fez 19 gols. Tá aí o Gerson fazendo aí a sua história como um dos maiores volantes do mundo. O segundo lugar da lista dos maiores volantes está o brasileiro Didi. Na verdade, ele é considerado o maior volante da história do futebol sul-americano. Seu nome verdadeiro era Valdir Pereira e ele disputou aí 3 Copas do Mundo pelo Brasil, 54, 58 e 62, tendo vencendo as duas últimas, a de 1958 e 62, ao lado de Pelé. Foi considerado o melhor em 1958 na disputa contra a Suécia. Infelizmente, esta lenda Didi nos deixou no ano de 2001, quando tinha ali seus 72 anos de idade. E além da seleção brasileira, Didi também jogou pelo Botafogo, Fluminense, Real Madrid e o São Paulo, né? Era um jogador extremamente forte, seus chutes eram realmente desconcertantes. É realmente um prazer e uma honra ter vários brasileiros aqui nas partes principais da lista.
O primeiro lugar da lista fica com o alemão Lothar Matthäus. Este jogador é realmente uma lenda. Ele detém o recorde de jogador que mais disputou Copas do Mundo, totalizando 5, e também jogos de Copa do Mundo, total 25. O jogador atuou por vários times, como Borussia, Bayern de Munique, Internacional e Metro Stars. É interessante perceber que vários jogadores dessa lista passaram pelo Internacional. Era um dos jogadores mais eficientes quando se tratava de desarme e tinha um ótimo passe, além de ter um chute extremamente forte. E para você ter a noção do tamanho deste jogador, irei citar algumas de suas conquistas: 7 títulos da Bundesliga, 3 Copas da Alemanha, a Eurocopa de 1980 e Copa do Mundo de 1990. Olha só quanta coisa! E ainda a Bola de Ouro também de 1990. E em 1991 foi considerado o melhor jogador do mundo pela FIFA. Esse jogador tem realmente uma história aí no futebol de muitas conquistas e é um currículo invejável, né? Que podemos dizer assim. Não que a gente sinta inveja, mas no sentido de que é realmente algo fora do normal. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário e inscreva-se para ajudar a gente a crescer. E principalmente ative as notificações. E se você não concorda com as posições, é só deixar a sua lista aí nos comentários, tá tudo bem. É isso, valeu, abraço, se inscreve aqui no canal Mestre Ranks e até o próximo vídeo.